A maior base militar dos Estados Unidos se localiza em Kosovo, um território que não é reconhecido como um país independente pela China, nem pela Rússia, nem pelo México, nem pelo Brasil e nem pelo importante aliado dos Estados Unidos, que é o Japão, no Extremo Oriente. Ou seja, Kosovo é um território que busca a independência, mas basicamente é reconhecido por países da Europa e dos Estados Unidos e Canadá, exceto a Espanha, que não reconhecem Kosovo como sendo um país independente. Nós temos que, apesar disso, Kosovo tem uma briga, uma luta bastante significativa contra os sérvios no território da antiga Iugoslávia, que é muito conhecida por ser um barril de pólvora e, claro, uma coxa de retalhos quando nós pensamos em diversidade étnica, religiosa e cultural. É sobre o Kosovo que nós iremos falar na aula de hoje, mas antes, aqueles recados aqui do YouTube. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E você que quer aprender de uma maneira muito mais aprofundada o conteúdo de geopolítica, vejam o nosso e-book, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo então mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e, claro, convido também a conhecer o nosso projeto Território Geopolítico, onde você tem um grupo de discussões no WhatsApp em alto nível todos os dias a respeito de geopolítica, aulas de um curso gravado, assim como toda semana uma mentoria sobre o principal assunto de geopolítica do planeta Terra. O link está na descrição do nosso vídeo. Aliás, no dia 30 de dezembro do corrente ano, nós temos eleições regionais na Sérvia, vamos acompanhando. Pessoal, então Kosovo tem tudo a ver com a Sérvia, mesmo porque é um território que busca a independência da Sérvia antiga e Iugoslávia. E aí temos os assuntos do vídeo de hoje. Ex-Iugoslávia, sim, iremos observar qual que é a localização geográfica desse território, o avatar kosovar, ou seja, a população, as características religiosas do território, a quantidade demográfica, enfim, e, claro, finalizaremos observando a guerra de Kosovo e, claro, a instalação, consequentemente, a guerra da maior base militar dos Estados Unidos, que está espalhada no mundo, daquelas todas, a maior está no território ali ao sul da Sérvia, que a Sérvia, claro, não reconhece o território de Kosovo como independente, e vamos entender aqui o que aconteceu. Mas antes vale mencionar aí essa paisagem muito interessante. Nós vemos uma beleza indescritível, uma cidade interessante, o vilarejo, a cidade histórica aí de Prizren, onde nós temos na parte central da foto, no canto esquerdo, né, uma mesquita. E aqui vale mencionarmos que a população local é predominantemente muçulmana, enquanto que a Sérvia é um país que tem uma população, sobretudo, cristã ortodoxa, e um dos principais motivos de confrontos e conflitos entre os sérvios e os albaneses da região de Kosovo é justamente a diferença religiosa, que é bastante profunda entre os dois povos. E vamos aqui adiante. Lembrar o que era a Iugoslávia, porque à medida que nós observamos o que era a Iugoslávia e reconhecemos o que era a Iugoslávia, nós compreendemos mais e de maneira muito mais profunda o que é o território de Kosovo e as suas eventuais aspirações a ser um país independente. A Iugoslávia é uma república que vai se desenvolver no contexto do século XX, vai perpassar ali a Segunda Guerra Mundial e viverá no contexto da Guerra Fria um momento de unificação em forma de 6 repúblicas. Então existem 6 repúblicas e eu faço até questão de aumentar o mapa aqui para você observar os territórios da antiga Iugoslávia. Nós temos 6 repúblicas, são elas: a República Socialista da Eslovênia, a República Socialista da Croácia, a República Socialista da Sérvia, a República Socialista da Bósnia, a República Socialista da Macedônia e, por fim, a República Socialista de Montenegro. Então, são 6 as repúblicas que compõem o território da antiga Iugoslávia, que era comandada ali, sobretudo até a década de 80, por Tito, que inclusive lidera os partisãs ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, ganha uma força política e vai governar esta região com uma mão de ferro bastante significativa, suprimindo qualquer tentativa de separação, fragmentação e independência dessas diversas regiões distintas dentro da região da Iugoslávia. E além destas, nós temos também, destas 6 repúblicas, nós temos 2 províncias que têm autonomia. É o caso de
do território mais ao norte do atual território sérvio, hoje o que é Voivodina, e por fim Kosovo na região ao sul, a fronteira ali, na fronteira com Macedônia do Norte, conforme podemos observar no mapa. O território que estamos a analisar hoje é justamente este, o território de Kosovo, que quer uma independência do território da Sérvia. Quando observamos aqui, interessante a diferença significativa dos grupos étnicos dentro da antiga Iugoslávia. Nós temos que, a partir de 1991, nós teremos a desintegração da Iugoslávia, marcada por guerras, conflitos étnicos, sobretudo. A Eslovênia, a Croácia são países que ainda em 1991 vão pedir independência da Iugoslávia. Depois nós vamos ter a independência da Bósnia, e aí nós vamos ter a guerra da Bósnia entre bósnios e sérvios entre 93 e 95. E ainda em 98, 99, nós vamos ter uma outra guerra, que é justamente a guerra do Kosovo, mas falaremos dela daqui a pouco. Antes, observando aí essa enorme diversidade étnica que existia dentro da Iugoslávia. Não por acaso esse território aí é chamado, é conhecido como sendo um imenso caldeirão étnico. E não é por acaso, porque são diversos os grupos étnicos e, consequentemente, religiosos que habitam o território da Iugoslávia. Nós temos eslovenos, croatas, bósnios, montenegrinos, albaneses. Aliás, e a propósito, existe a Albânia, país ao sul do território atual ali, da região de Kosovo e também de Montenegro. Nós temos búlgaros dentro do território da Iugoslávia, assim como húngaros. E, claro, os sérvios, que compunham a maioria, assim como macedônios. O que observamos aqui, há, portanto, uma significativa diversidade étnica, e manter as fronteiras de um país unificado diante de tanta diferença de língua, de idioma. Pelo menos 3 eram as escritas ali, os alfabetos utilizados no território da Iugoslávia. Além usado em menor quantidade, claro, o alfabeto árabe, especialmente envolvendo a região onde você tem uma concentração muçulmana. É o caso da região da Bósnia e também da Albânia, né? Melhor dizendo, a região de Kosovo, assim como o calendário latino e o calendário cilírico, certo? Além das diversas religiões, é o caso do cristianismo ortodoxo, sobretudo sérvio, e do catolicismo, o cristianismo católico romano, esloveno ou croata, e claro, o Islã, uma forte presença do Islã, sobretudo na Bósnia e também na região do Kosovo. Ou seja, uma diversidade que não é apenas étnica, mas é cultural. É uma diversidade imensa que se fragmentou em diversos outros países, dando fim à Iugoslávia no contexto da década de 90, infelizmente marcado por muitas guerras. Quando olhamos o mundo no mapa, nós observamos claramente aqui o seguinte: o território de Kosovo se localiza ao sul do território da Sérvia. Kosovo, por causa de ter as diferenças étnicas e religiosas em relação à população da Sérvia, vai buscar independência. Obviamente que o território sérvio não vai aceitar a independência do território de Kosovo, assim como não aceitou a independência do território da Bósnia e não aceita também a independência da Croácia e assim por diante. Por quê? Ainda que nós tivéssemos a Iugoslávia, o grupo étnico predominante era o grupo étnico sérvio, que era a maior parte demográfica do território da Iugoslávia. Havia uma rotatividade de representantes, de poder, enfim, ao longo da década de 80, sobretudo, mas isso não conseguiu se manter à medida que o nacionalismo ele vai ganhando força junto às diferentes comunidades que habitavam o território da Iugoslávia. Muito bem, olhando aqui na posição geográfica, interessante observarmos a Península Balcânica. A Península Balcânica é muito conhecida pela ocorrência da Grécia, que destaco aqui a você nesse nosso mapa. Agora, essa península é banhada aqui pelo Mar Adriático, que vocês veem inclusive a bota da Itália aqui, por exemplo. Nós temos o Mar Jônico, inclusive, e temos também o Mar Egeu. E mais ao sul, não é? Nós temos o grandioso Mediterrâneo. Então, a região tem planícies costeiras, bastante
rebaixadas no nível do mar, basicamente, mas temos um território marcado por topografia irregular, de difícil, não é acesso, sobretudo por conta da altitude significativa, relevo montanhoso inclusive. Bem, então posição geográfica importante e o acesso aos mares aí, conforme estamos observando, o mais importante mar é o mar, no caso Mediterrâneo mais ao sul, norte da África, consequentemente o acesso a partir da península da Grécia, ou também podemos dizer a península balcânica. Aqui uma análise interessante, o Avatar de Kosovo, ok? O Avatar de Kosovo traz aqui as características humanas, um pouco das características da região e da geografia do território kosovar. Olhando aí, nós temos que a capital é Pristina, nós temos uma região com uma população estimada em 2 milhões de habitantes, alguns dizem 1,7 milhão de habitantes. A etnia predominante é a etnia de albaneses kosovares, assim como há uma presença também significativa, mas em menor quantidade, de bosníacos, que ambas populações vão professar sobretudo o Islã. E temos ali uma outra quantidade minoritária importante, que é a presença dos sérvios, sobretudo na região norte. Tudo bom? Agora, quando olhamos, nós temos também a presença de línguas oficiais, duas distintas importantes, o albanês e também o sérvio. O turco é muito falado na região, porém não é uma língua oficial. E a religião predominante é o Islã, conforme nós já mencionamos, e há uma minoria cristã ortodoxa nesta região, sobretudo junto às comunidades sérvias, não é? No caso aqui, na cor cinza, representando os albaneses, ok? E, portanto, na região norte, a maior presença de albaneses e não é de sérvios, conforme eu dizia. A presença de sérvios está localizada no interior do território, basicamente nesta região central de Kosovo. E a Guerra de Kosovo. Por fim, chegamos aqui a esse conteúdo que é bastante triste, né, da década de 90, a Guerra do Kosovo, assim chamada, dura um ano e alguns meses. Esta guerra nós podemos dividi-la em duas fases. Uma guerra que vai começar em fevereiro de 1998, vai se estender até 1999. Na primeira fase da guerra, vamos aqui contextualizar, temos sérvios, e o território ainda era chamado de Iugoslávia. Então nós temos aqui, de um lado, sérvios, que representa a maior etnia do território da Iugoslávia, e os kosovares. Então nós temos esses dois grupos. E claro, os kosovares são grupos albaneses. Nós temos ali as forças militares sérvias que vão sofrer ataques por parte dos kosovares. Nós temos, no caso, os kosovares criando o Exército de Libertação Kosovar, que vai atuar muito na forma de guerrilhas. Então nós temos aí a ação do Exército de Libertação Kosovar atuando na forma de guerrilha, o ELK. Ao mesmo tempo, nós teremos um nacionalismo sérvio que será muito promovido por Slobodan Milošević, que é um dos mais notórios representantes políticos da década de 90, né, que terá um fim bastante trágico. Ele será acusado de ter cometido crime contra a humanidade, será preso e julgado no âmbito do Tribunal Penal Internacional e será condenado, inclusive, não somente em decorrência da guerra do Kosovo aqui do final da década de 90, mas também da guerra da Bósnia ali, do contexto do começo da guerra de 1990. Mas, apesar disso tudo, o Slobodan tem uma perspectiva de grande Sérvia, do nacionalismo dentro da Sérvia e, portanto, não aceita a discussão separatista e fragmentatória do território da Sérvia. Tudo bem? Então, nós temos um nacionalismo sérvio muito firme, muito forte, e ações do grupo kosovar contra autoridades dos sérvios dentro da antiga Iugoslávia, ainda em 1998. As ações vão ser em nome da independência. Há uma pretensão da independência por parte do Exército de Libertação do Kosovo. Agora,
nós teremos que o Kosovo vai ser controlado pelo o seu exército de libertação. Então, haverá o controle da província por parte deste grupo aí, que é compreendido como guerrilheiro. Mas, em contrapartida, nós vamos ter uma reação muito forte de Belgrado. Belgrado é a capital da Sérvia. Consequentemente a essa reação forte e firme da Sérvia, vai se discutir que o governo de Slobodan Milošević está fazendo uma limpeza étnica. Então nós teremos uma forte acusação que o governo da Sérvia, no caso da Iugoslávia, os sérvios estão fazendo uma limpeza étnica, estão assassinando bebês, crianças, mulheres, indefesos, idosos, enfim, forçando uma migração em massa e executando populações no meio do caminho. Então essa acusação da limpeza étnica vai levar adiante uma coordenação internacional a fim de que se debata uma pacificação da região. E nós teremos, portanto, na França, uma conferência de paz, uma tentativa de chegar a um acordo de paz, que é o acordo de... Eu escrevo o nome aí a vocês, aqueles fluentes na língua franca, né, que é Humboldt, né, Willett. Esta conferência de paz, ali discutida entre fevereiro de 1999, janeiro e fevereiro de 1999, acabou não trazendo a paz para a região. Por quê? O debate da paz propunha o seguinte: a OTAN iria fazer a pacificação da região e as tropas da OTAN ficariam no território de Kosovo. Mas a Sérvia não aceita. A Sérvia não aceita que as tropas da OTAN estejam presentes no território sérvio, ou seja, no sul, na região de Kosovo. Lembrando que, voltando aqui, o mundo no mapa, a Sérvia é esse território aqui. Ao sul da Sérvia nós temos a região de Kosovo, que teria a presença de tropas militares da OTAN, que não foi aceito por parte da Sérvia. Isso vai levar a uma escalada de tensões e conflitos e chegaremos à chamada segunda fase da guerra. Nessa segunda fase da guerra nós tínhamos, não é, que Kosovo aceita que as tropas da OTAN estejam no território kosovar, e o desencadeamento disso é o bombardeio, uma liderança por parte dos Estados Unidos da América junto a KFOR, que é uma força de segurança, justamente para tentar manter a paz na região do Kosovo. Tudo bom? Então, uma força de segurança liderada pela OTAN faria a segurança militar da região para que houvesse a instalação ali de uma política pacificadora por parte da ONU. E nós teremos que o governo de Belgrado, a Sérvia ou a antiga Iugoslávia, não aceita a presença militar da OTAN no território de Kosovo. Isto faz com que haja uma guerra e os Estados Unidos acabam por liderar uma enorme coalizão frente à OTAN contra as tropas militares de Slobodan Milošević. Nós temos a consequência disso, é uma Rússia buscando a intermediação pela paz, ok? A paz vem ali no contexto de junho de 1999 e essa paz traz consigo a instalação de bases militares de países da OTAN dentro do Kosovo. Você tem a presença militar francesa, alemã e, claro, a maior base militar dos Estados Unidos dentro do território da Europa, e essa base é justamente a base de Camp Bondsteel, que se localiza em Kosovo. Tudo bom? Então, uma das consequências foi, alguns interpretam uma vitória geopolítica e estratégica dos Estados Unidos com uma base militar no território kosovar, outros compreendem que a Sérvia acabou vitoriosa porque, apesar da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, o território de Kosovo não se transformou no território independente, ainda que tenha uma certa autonomia. Agora, vale observarmos no mundo quais são os países que reconhecem Kosovo enquanto país independente. O Brasil mesmo é um país que não reconhece Kosovo como independente. Nem a Argentina, nem o Uruguai, nem o Paraguai, nem o Chile. No caso, reconhecem aqui a Colômbia, o Peru, a Guiana. São territórios que reconhecem Kosovo como um país independente. O Egito
a Arábia Saudita, o Iêmen, enfim, na cor azul, vocês visualizam, portanto, os países que creem que Kosovo é um território, é um país independente da Sérvia atualmente, né? A Iugoslávia não existe mais. Agora, os que não reconhecem ainda, vale mencionar a Rússia. A Rússia é um país que vê a OTAN usando as diferenças e os conflitos étnicos da Península Balcânica para instalar uma base militar aqui nesse território, né, que eu faço a seta ali, que é justamente onde se localiza Kosovo. Agora, a Espanha é outro país interessante observarmos que não reconhecem Kosovo como independente. Isso se deve ao fato de, na Espanha, nós temos diversos movimentos separatistas, inclusive a Catalunha é um dos mais notáveis da última década que busca a autonomia. Alguns grupos, outros buscam uma independência mesma da Espanha, e a Espanha, se reconhecesse Kosovo como independente, certamente teria que reconhecer também territórios regiões do seu território como independentes. É o mais notável caso recente da Catalunha, mas existem outros também por aí. Tudo bem? Então, acho que compreendemos aqui a questão kosovar. Mas é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, venha estudar conosco no território geopolítico. Nós temos ali contextualização do que foi a Iugoslávia, por exemplo, em uma aula, ok? O que foi a guerra da década de 1990, né, especialmente a guerra da Bósnia, o acordo de paz, o acordo de Dayton, por exemplo, para entender o que é a desintegração da Iugoslávia e essas tensões que existem na região da Europa, enfim. O link para fazer parte do nosso território geopolítico está aqui na descrição do nosso vídeo. No mais é isso. Bons estudos e, conforme sempre digo a vocês, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.